E neste mês de setembro, o programa Em Tuas Mãos também tem a sua preocupação com a vida. Neste mês que chamamos de mês Setembro Amarelo, nós trazemos ao programa Em Tuas Mãos uma entrevista muito especial e explicativa, onde nós podemos conversar um pouco mais sobre o cuidado com a vida e não ao suicídio. Acompanhe agora a entrevista com o nosso repórter Lívio Galeno. O mês de setembro está se tornando para a nossa sociedade brasileira, aos poucos, como um mês dedicado a se discutir uma questão bastante importante para a gente. Nós temos sim que falar sobre a questão do suicídio, que principalmente aqui na capital do estado do Piauí, Teresina, tem avançado em uma larga escala. Sobre este assunto eu converso a partir de agora com o professor Benedito Carlos, que está aqui ao meu lado. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Começando com o senhor, eu queria saber por que nós não podemos mais mascarar essa realidade do suicídio, professor? Porque se tornou um importante problema de saúde pública no mundo inteiro. Em alguns países chega a ser a primeira causa de mortalidade. Entre os jovens, principalmente aqueles de 15 a 24 anos, chega a ser a segunda ou terceira causa de mortalidade. Aqui no Piauí houve o maior crescimento do Brasil no século XXI. E Teresina já chegou a ficar na segunda posição no ranking nacional. Então, é um assunto que virou um problema de saúde pública que merece ter um investimento dos gestores e a sociedade precisa saber como lidar com o assunto. Porque, afinal de contas, o suicídio está matando mais do que a AIDS, do que a leishmaniose, do que a dengue. Professor, então a gente pode dizer que o suicídio tem matado até mais do que outros problemas de saúde pública que recebem até mais atenção do poder público, é isso? Exatamente. Eu fiz uma comparação entre outras importantes causas de mortalidade, como a AIDS, e o suicídio chega a matar mais que o dobro. No período que eu pesquisei, de 10 anos, 10 primeiros anos do século XXI, foram 562 notificações de suicídio contra 384 de AIDS. E a dengue, que recebe muito investimento da prefeitura, matou 11 pessoas. Então, não é que se deva tirar o investimento do combate à dengue, mas é que se deve alocar mais recursos para a prevenção do suicídio. Com certeza. Professor, o senhor está falando muito do seu trabalho de pesquisa, não é isso? O professor Benedito Carlos tratou sobre o tema suicídio aqui em Teresina no trabalho de doutorado. O senhor pode versar um pouco mais sobre a sua pesquisa, como foi que ela se desenvolveu, quais foram as principais conclusões que o senhor chegou? Eu fiz um trabalho tratando dos 10 primeiros anos do século XXI, né? Porque houve um crescimento, o Piauí teve o maior crescimento no Brasil, Teresina ficou no ranking na segunda colocação, com a taxa muito mais alta que São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e outras importantes metrópoles. E isso nos preocupou muito. A outra coisa que nos preocupou foi que a sociedade teresinense discutia muito pouco o assunto, assim como a mídia e os gestores públicos. E uma parte do meu trabalho que eu acho que deve tentar mexer com a sociedade nossa é aquela que tem um importante papel na cobrança dos gestores públicos. Eu fiz um chamamento aos profissionais de mídia no meu trabalho, exatamente porque a sociedade ela tem um interlocutor, que é a mídia. Se a sociedade não tem acesso direto aos governantes, mas a mídia tem. Com a cobrança da mídia é que os gestores começam a se mobilizar, sem que isso aconteça, não. Mas existe na mídia local e na nacional também uma certa dificuldade ainda de tratar do tema, porque é um tema tabu, né? Um tema complicado. Existe uma ideia de que, ao se falar do assunto, iria induzir outras pessoas que têm um comportamento, um pensamento ou uma ideia suicida a cometer o ato. Mas não existe fundamento científico para isso. Existe até, na verdade, um manual de prevenção de suicídio para profissionais de mídia, que é elaborado pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, deve-se tratar o tema como um problema sério de saúde pública no mundo e em Teresina, e não como aquela forma sensacionalista que, às vezes, alguns meios fazem, né? Então, a mídia mais tradicional não está fazendo, mas quando ocorre um suicídio em Teresina, principalmente quando a pessoa salta do prédio, o WhatsApp está lá com as imagens, o Facebook está lá com as imagens. Então, de qualquer forma, a mídia não trata da maneira que deve tratar, mas existem outras mídias sociais hoje que estão tratando da maneira incorreta. Professor, queria que o senhor comentasse também um pouco como é que a sociedade perde com esses números altos de suicídio. Olha, a sociedade, como esse tema é um tema difícil de lidar, né? Pode acontecer com qualquer classe social, com qualquer cor, com gênero masculino ou feminino, embora os homens se matam mais, é uma proporção de 4 para 1 em Teresina.
mas as mulheres tentam mais. Daqui a pouco, quando as mulheres estiverem nas mesmas condições sociais e culturais dos homens, elas vão tentar e conseguir tanto quanto os homens. Então, o assunto ele tem que ser discutido e não jogado para debaixo do tapete. Porque quando a gente discute e entende que é grave, nós procuramos as soluções. Enquanto a gente continuar ocultando, não vamos atrás de soluções. Como que essa ajuda pode emergir da sociedade, professor? A sociedade ela tem que se mobilizar para fazer a discussão, né? É uma coisa. Quando a sociedade começa a se mobilizar para fazer a discussão, que é o que está acontecendo agora, no Setembro Amarelo, né? E vários pontos da cidade as pessoas estão discutindo. Nas igrejas, nos colégios, já fiz palestra em colégio, já fiz palestra em igreja, já fiz palestra em centro espírita. Então, isso começa a chamar a atenção do poder midiático, que então leva a demanda até os gestores públicos. Como o senhor, pegando seu gancho aqui da sua informação, quando se fala de saúde, acredito eu que a palavra sempre foi prevenir, não é isso, professor? Como é que nós podemos prevenir uma atitude dessa? Porque, às vezes, o suicídio está muito enraizado na pessoa, não é isso, professor? Nem sempre a pessoa dá sinais. Nem sempre dá sinais. E como é um problema que os pesquisadores costumam dizer que ele é multifatorial, ele tem diversas causas, não tem aquela causa única, embora normalmente uma ciência médica queira dizer que a depressão é o principal responsável pelo suicídio, a ciência mostra que causas econômicas também influem bastante, crises econômicas, crise de separação afetiva também. Eu recebi um trabalho ontem da Lancet, uma revista internacional de medicina, que diz que os transgêneros também são muito suscetíveis ao suicídio, né? As pessoas que são um pouco indefinidas sexualmente e que querem mudar de sexo. Então, tem vários motivos para a pessoa pensar em dar fim à sua vida. O que pode acontecer com qualquer um, diante de uma crise em que a pessoa não resiste em determinado momento. Mas, de modo geral, as pessoas não querem dar fim à sua vida. De modo geral, as pessoas querem que aquele momento de sofrimento acabe. Professor, parando um pouco para analisar toda essa conversa que nós tivemos até o exato momento, eu acredito que se pode concluir disso tudo devemos mais falar sobre o assunto. Devemos falar sobre o assunto. Porque a cada vez que a gente fala sobre o assunto, por exemplo, aquela pessoa que está nos ouvindo agora, se ela estiver em sofrimento, se ela tiver tendo essa ideia, ela vai perceber que esse pensamento, essa ideia que passa pela cabeça dela, não passa só pela cabeça dela, passa pela cabeça de milhões de pessoas no mundo inteiro. Há pelo menos o registro de 1 milhão de mortes por ano por suicídio no mundo inteiro. Então, quando a pessoa sabe disso, ela não vai se sentir tentada a fazer o ato. Ela vai, na verdade, se sentir relaxada. O problema não é só meu. E ela vai refletir e tentar procurar ajuda, porque existe ajuda. Ela pode conversar com as pessoas. E, às vezes, a conversa ajuda muito. Existem serviços especializados como o CVV, Centro de Valorização à Vida, que ouve a pessoa. E existe também um serviço na prefeitura, no Lineu Araújo, que o indivíduo pode chegar lá e pode conversar com os psiquiatras e psicólogos sem nem se identificar, por exemplo. Então, quando a pessoa sabe disso, a pessoa tem um recurso, né? E sabe também que aquele problema não é um problema só dela e que pode melhorar, e a dor pode passar. Lhe ouvindo agora, eu acabei de me lembrar de uma passagem que nós temos que acho que com certeza muitas pessoas conhecem, que um problema dividido é mais fácil de ser suportado, né, professor? Exatamente, é claro. E no caso do suicídio, mais ainda, né? Que é um sofrimento emocional, é um sofrimento físico também, porque há causas genéticas, né? Porque a deficiência de serotonina, que é um neurotransmissor, também pode promover uma tendência ao suicídio. E por causa disso, as pessoas devem não só procurar o tratamento medicamentoso, mas devem procurar, por exemplo, atividades que melhoram, aumentam o nível de serotonina, como a atividade física, o esporte, o lazer, o encontro com grupos. E uma outra coisa importante é que nós temos um remédio natural para aumento da serotonina, que é a exposição ao raio solar. Coisa que é uma deficiência do brasileiro, né? Tem pesquisas que dizem que 75% dos brasileiros têm deficiência da vitamina D, aquela que é sintetizada exatamente pelo raio solar. Nós estamos muito protegidos com protetor solar, dentro de salas com ar-condicionado, e esquecemos de nos expor ao irmão Sol, como dizia o Francisco, né? São Francisco, irmão Sol, que é um colaborador interessante nesse problema da depressão e do combate ao suicídio.